Olá, meu nome é Forrest Gump. Você quer um bombom? Eu podia comer 1,5 milhão deles. Minha mãe sempre dizia: a vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. Esse sapato deve ser confortável. Aposto que pode andar o dia todo com eles e não sentir nada. Sabe, eu queria ter um sapato assim. Meus pés doem. Minha mãe diz que se pode dizer muitas coisas de uma pessoa pelos sapatos. Para onde ela vai, onde ela esteve. Eu já usei muitos sapatos. Então, quem já viu esse filme sabe, né? Que esse filme começa com o Forrest Gump contando, né, para aquelas pessoas que vão sentar com ele toda a sua história, desde a infância até aquele momento, quando ele está indo encontrar o seu amor, que é o final do filme. Então, eu usei essa cena para convidar você a fazer um exercício. Imagine a sua vida sendo contada de trás para frente, começando pelo final. Imagina se você começasse a contar a sua história pelo fim. Você iria ser capaz de entender tudo o que aconteceu e ver como aquilo tudo te levou até aquele momento. Bem, na vida de José, foi mais ou menos isso que aconteceu. A Bíblia diz, a história de José começa em Gênesis 37. Mas é em Gênesis 50, no verso 20, um dos últimos versículos de Gênesis, que é quando José, conversando com seus irmãos, ele diz uma frase célebre, que é um princípio teológico importante, que é um princípio que mostra o que Deus faz com o mal que nós sofremos. Diz assim o texto, Gênesis 50, verso 20, final da história de José. Ele falando aos seus irmãos: vocês, na verdade, planejaram um mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Ou seja, vocês, meus irmãos, planejaram tirar minha vida, planejaram me fazer escravo, planejaram me fazer sofrer, mas Deus pegou esse plano mal de vocês e transformou em algo bom. Hoje vocês estão sendo salvos da fome, estão tendo um lugar para morar com as suas famílias, porque Deus transformou os planos maus de vocês em algo bom, inclusive para vocês. E eu queria então olhar para a história de José nessa perspectiva. José, no final da sua vida, agora dizendo isso para os seus irmãos: olha, eu fui vítima do mal que vocês fizeram, mas Deus é o meu juiz, e Ele transformou o mal em bem. Se você não conhece a história, eu vou contá-la rapidamente para você, de forma bem rápida. José tinha outros irmãos, tinha mais 10 irmãos, né? Depois tornou-se 12 com Benjamim, o caçula. E ele era um irmão que era invejado pelos seus irmãos mais velhos. E um dia, os seus irmãos mais velhos, cansados, né, dos sonhos e da visão de José, resolvem eliminá-lo. E eles então o vendem como escravo, né? E simulam a morte do seu irmão. E chegam e voltam para a casa do seu pai, dizendo: olha, José morreu, né? Foi vítima de um animal, infelizmente ele está morto. Se você acha que os teus irmãos foram ruins com você, é porque você não conheceu os irmãos de José.
Se você reclama dos seus irmãos, imagina o que você faria se fosse José. Os irmãos então o venderam como escravo e ainda mentiram para o seu pai, dizendo que ele havia sido morto. Quando seu pai recebe a notícia de que José estava morto, diz a Bíblia que Jacó chora. Capítulo 37 diz o seguinte: então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou suas roupas e vestiu roupas de luto, e durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho até que eu vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. Ou seja, Jacó entrou em profundo sofrimento quando soube da morte de José, que era talvez o filho do coração. E aí, meus irmãos, aqui tem uma lição que eu queria guardar para você. Um dia, eu pensando sobre esse texto essa semana, Deus me fez pensar sobre o seguinte: olha o que eu vou te falar agora, hein? Às vezes, nós como Jacó, estamos chorando por algo que não morreu. Às vezes nós pensamos que um projeto morreu, que um sonho morreu, que algo morreu, quando na verdade aquilo ainda está vivo. Ainda está vivo aquele sentimento, aquele projeto, aquele sonho, aquela possibilidade. Você pode não estar vendo, mas ele continua vivo. Então não chore por aquilo que ainda pode estar vivo. Essa aqui é uma lição da experiência de Jacó, chorando pela morte do filho que ainda estava vivo. Lógico, ele foi enganado, mas por vezes nós podemos também achar que alguns planos, sonhos, projetos, sentimentos morreram, quando na verdade ainda estão vivos. Então José é traído pelos seus irmãos, é vendido como escravo, e ele vai viver no Egito como escravo, vai trabalhar na casa de um oficial do Egito, se envolve em uma confusão, em uma trama com a esposa do oficial, né? E a esposa arma para ele uma mentira, né? Ele é injustiçado e ele acaba sendo preso, acusado de trair o seu chefe. E então José, que já estava como escravo no Egito, agora piora, agora ele vai ser prisioneiro no Egito. Sempre pode piorar, né, Rodrigo? Sempre pode ficar pior a história. Pois bem, de escravo ele foi a prisioneiro. Entretanto, a Bíblia diz que mesmo na prisão e mesmo como escravo, há uma expressão bíblica muito importante que acompanha José. No capítulo 39, versos 2, 13, 21 e 23, aparece a mesma expressão, que é a seguinte: mas o Senhor estava com ele. O Senhor estava com José mesmo quando ele estava sendo escravo, mesmo quando ele estava preso. Isso aqui, meus irmãos, é uma resposta àqueles que pensam que Deus só está com alguém quando aquela pessoa está bem. Há algum pensamento errôneo, né? Um engano que acompanha algumas pessoas que acham, bem, se a minha vida não está em ordem, não está indo bem, se eu não estou prosperando, se eu não estou em paz, se eu não estou feliz, se eu não estou, enfim, por cima, né? Quer dizer que Deus não está comigo. Não é verdade. Deus continuava com José, mesmo ele estando preso, sendo escravo. Deus continuava com ele. Sabe quantos anos José ficou entre a escravidão e a prisão? 13 anos. 13 anos. Ele viveu 110 anos. 10% praticamente da sua vida foi uma vida de prisão e de escravidão. Entretanto, diz o texto, que Deus continuava com ele. Deus continuava com ele. Talvez você está passando por uma fase difícil também da tua vida. Eu gosto de pensar o seguinte: o que são alguns anos comparado com a sua vida inteira? A luz da eternidade. Então, 13 anos é muito tempo, mas foi 10% da vida de José. José teve muitos outros anos para viver ainda, uma linda história e muitas aventuras e surpresas.
Mas José tinha um dom. Guarda isso que eu vou te falar, ele tinha um dom. O dom de interpretar sonhos. E ele começou a usar esse dom na prisão. Ele interpretou os sonhos de alguns prisioneiros, de um copeiro e de um cozinheiro. Aqueles homens, ficaram impressionados com a capacidade de José de interpretar sonhos. Um dia, José foi levado ao faraó para interpretar o sonho do faraó, que ninguém era capaz de interpretar. Ei, aqui tem uma lição importante, olha para mim. Não desperdice os teus dons. Aquilo que Deus te deu como dom, usa para a glória de Deus. Usa. É um recurso que Deus te deu, é uma habilidade, é um presente de Deus. Então não desperdice os teus dons. Não desperdiça. José continuou usando o seu dom, mesmo nos dias difíceis. E aquele dom foi o passaporte para que ele tivesse uma promoção, uma ascensão no Egito. José passou de prisioneiro a governante, porque ele usou bem o seu dom. Faraó então o promoveu, o absolveu dos seus crimes e deu a ele um cargo de governo, para ele governar o Egito. Não desperdice os teus dons, eles são teu passaporte, para levar você mais longe, para fazer você ser promovido, subir de nível. Você vai subir de nível quando você for fiel aos dons que Deus te deu. E ele então é promovido, tem uma vida de ascensão. E aí, meus irmãos, tem um princípio que eu acho muito importante, que a vida dá voltas. A vida tem altos e baixos, altos e baixos. José estava por um tempo numa situação ruim, difícil, vivendo, com dificuldades enormes, mas uma hora mudou o capítulo da história. Ei, Deus pode mudar o teu capítulo também, começar uma nova página, um novo momento. Então mudou a história de José, assim como a vida dá voltas. E uma outra curiosidade da história é que os irmãos que tentaram matar José, vendê-lo como escravo, passou-se alguns anos. Olha só agora o que eu vou te falar. Ele ficou 13 anos preso, entre escravo e prisão, 13 anos. Depois ele ficou mais 9 anos, agora governando o Egito. 7 anos de abundância, depois 7 anos de escassez. No 9º ano desses 14, sabe o que aconteceu? Aqueles irmãos foram ao Egito buscar comida. Não tinha mais comida na terra dos seus irmãos em Canaã. Então eles vão ao Egito. E sabe quem eles encontram? José. Meus irmãos, 22 anos depois de ser vendido, 22 anos depois de ser escravo, José então reencontra os seus irmãos. Ele primeiro, os irmãos não o reconhecem, ele reconhece os seus irmãos, ele prende um dos seus irmãos, manda buscar o outro, o mais jovem, o caçula, Benjamim. Buscam Benjamim, que era o irmão que não tinha sido parte, naquele conluio, era o irmão inocente. Então ele disse: eu quero ver Benjamim, que é o meu irmão mais novo. Trouxeram Benjamim. Quando Benjamim chega para visitar José com os demais irmãos, José então se apresenta e diz: olha, eu sou José, eu sou aquele que vocês traíram, que vocês venderam. Eu não morri, eu sobrevivi aos dias maus. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Essa semana eu conversei com um amigo meu aqui da igreja, que é autônomo, que tem dias difíceis, que está com um monte de problemas financeiros. E eu fiz para ele uma pergunta: meu amigo, qual é os teus planos, para esse período? A resposta dele foi genial: pastor, o meu plano é sobreviver. Meus irmãos, nos dias maus, o nosso plano é sobreviver. José sobreviveu aos 13 anos de dias maus. E depois começou a virar chave na sua vida. Ele reencontra os seus irmãos, manda buscar o seu pai que chorou
e que diz que só ia parar de chorar quando morresse e encontrasse o seu filho. No capítulo 46, tem o reencontro do pai com o filho. É um capítulo lindo, uma história linda. E o verso 30 tem a seguinte frase: quando Jacó, o pai, reencontra o filho 22 anos depois. Imagina, 22 anos pensando que seu filho estava morto. Ele reencontra o seu filho e ele fala a seguinte frase: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que ainda está vivo. Eu queria ver o teu rosto e eu vi, então eu já posso morrer feliz agora, em paz, porque eu descobri que você não foi morto como me levaram a acreditar. Meus irmãos, depois de algum tempo, José leva Jacó para morar com ele, levam seus irmãos, suas cunhadas, seus sobrinhos, toda a família. Mais de 60 pessoas foram para o Egito. E José então sustenta aquele pessoal, dá comida, casa, trabalho. E um dia o seu pai morre. Quando seu pai morre, os seus irmãos procuram José para uma reunião. E agora? Antes você não se vingou de nós por causa talvez do nosso pai, mas agora o nosso pai morreu. O que você vai fazer conosco? José respondeu: olha, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Eu não vou fazer nenhum mal, porque Deus é o Deus que transforma o mal em bem. Meu irmão, minha irmã, por vezes nós somos vítimas do mal, mas eu queria que você se lembrasse que quando você for vítima do mal, creia que Deus vai transformar o mal em bem, amém? Creia nisso, creia que Deus vai transformar o mal em bem, que Deus é Senhor da história, que Deus tem recursos e tem meios para transformar o mal em bem. Foi assim na minha vida, foi assim na vida de muitas pessoas. Eu aprendi com um amigo meu o seguinte: quando você tem que atravessar o mar, Deus tem duas possibilidades: ou Ele abre o mar, ou Ele te ensina a nadar. Por vezes, Deus vai fazer algo sobrenatural e vai abrir o mar para você. Mas tem vezes que Deus vai te convidar a nadar, vai te ensinar a nadar naquele mar, até que você chegue a outro ponto. E Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer abrir o mar, se Ele não abrir, Ele continua sendo Deus. Como diz aquela canção, né, Rodrigo? Ele continua sendo Deus. Como é que é? Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Mas meus irmãos, olha só, eu falei nessa noite até aqui que Deus transforma o mal em bem. Esse é o tema da mensagem, inspirado na história de José. Mas isso tem algumas implicações importantes que eu queria que você guardasse. Já que Deus transforma o mal em bem, nós também precisamos aprender a lidar com o mal e com o bem. Por exemplo, nós precisamos aprender a discernir entre o mal e o bem, entre o bem e o mal. Temos que discernir o que é uma coisa e o que é outra. Por vezes, nós podemos estar fazendo o mal achando que estamos fazendo o bem. Por vezes, podemos estar fazendo bem, achando que estamos fazendo mal. Por exemplo, na educação de filhos, às vezes nós achamos que estamos fazendo algo bom, quando na verdade aquilo é mal. Ou vice-versa, estamos achando que estamos fazendo algo mal, quando aquilo pode ser bom. Isso vale também no mundo das relações humanas. Isso vale nas decisões, em quem exerce liderança, em quem exerce responsabilidade, em
em quem tem que tomar decisões. Então peça a Deus para discernir entre o bem e o mal, como fez Salomão. Salomão pediu: Senhor, dá-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça, e saber a diferença entre o bem e o mal. Saber a diferença entre o que é bom e o que é mal, é uma implicação nossa. Já que Deus transforma o mal em bem, eu preciso discernir o que é mal e o que é bom. Não aos meus olhos, aos olhos de Deus. Como diz o pastor Marcelo, é uma visão outrocêntrica, né? Se colocando no lugar do outro, pensando no outro, pensando na vontade de Deus, pensando nos padrões mais elevados. Discernir entre o bem e o mal. Uma outra implicação dessa verdade bíblica de que Deus transforma o mal em bem, é que eu preciso, como discípulo de Jesus, me afastar do mal e praticar o bem. É uma outra implicação dessa doutrina. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 11, afaste-se do mal e pratique o bem. Meus irmãos, tem coisas que eu tenho que me afastar, que me fazem mal, que são perigosas, que são, por vezes, um ponto de perigo na minha vida, uma área de vulnerabilidade, tentação. Então eu devo me afastar. Eu devo saber me proteger de algumas coisas, me afastar daquilo. Eu devo me afastar de alguns ambientes, me afastar de algumas ofertas e convites. Devo me afastar de algumas pessoas por vezes. Enfim, me afastar do mal, para poder praticar o que é bom, o que é correto, diante de Deus. Uma outra implicação dessa doutrina de que Deus transforma o mal em bem, é que eu devo pagar o mal com bem. E pensa numa tarefa difícil, mas é bíblico. Romanos 12, 21 diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ei, meu irmão, vença o mal com bem. Isso é aquilo que a Bíblia diz, que é orar pelos que te perseguem. Isso é aquilo que a Bíblia diz de dar a outra face. Isso é o que a Bíblia diz de andar mais uma milha. Isso é o que a Bíblia diz de perdoar. Pagar o mal com o bem. E se for para sofrer, como o apóstolo Pedro escreve, também no capítulo 3, verso 17, se for para sofrer, é melhor sofrer fazendo o bem, do que fazendo o mal. Se for para sofrer, que seja pelo que é correto, pelo que é justo, pelo que é bom, e não por fazer o mal. Se for para ser preso, que seja por fazer o bem, e ser incompreendido, do que por fazer o mal, e prejudicar alguém. Mas faça, se for para sofrer, sofra pelo que é correto, pelo que é bom diante de Deus. E aqui está, eu gosto de pensar o seguinte, né? Uma grande discussão teológica que os opositores da fé cristã nos trazem, por vezes, explique o problema do mal. Como o mal existe? Se Deus é bom, por que existe o mal? Esse é um problema, né, ético, filosófico, que muitos teólogos debatem e procuram respostas. Mas eu gosto de fazer uma pergunta ao contrário, que os ateus não conseguem responder bem. Explique então o problema do bem. Como surgiu o bem? De onde veio o bem? De onde veio o padrão moral correto? De onde vem a justiça? De onde vem? Será que vem do nada, do acaso? Não, ela vem de alguém. Ela tem uma origem. E nós cristãos cremos que Deus é a origem da justiça, do amor, da bondade, daquilo que é bom e agradável. Então, Deus é a fonte. Por isso que fazer o bem não é pensar no meu bem-estar, mas é pensar no bem
que vem direto do trono de Deus. O bem como essência, como valor que vem do céu. Esse é o padrão que nós fazemos. Meus irmãos, cuidar bem de si e da sua família, até os incrédulos fazem isso. Cuidar bem dos seus filhos, até os incrédulos fazem isso, até os mais perversos fazem isso. Nós somos chamados a fazer além disso. Cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa família, cuidar de si mesmo, é algo óbvio para nós. Mas Deus espera que a gente consiga viver esse padrão além dos muros da nossa família, além dos limites da nossa casa. É além. Isso sim é ir além dos limites da minha casa, da minha vida. Por isso que Pedro fala, se for para sofrer, sofra por fazer o bem. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Não nos cansemos. Não nos cansemos. Diante dos maus, meus irmãos, diante dos dias maus e das pessoas más, tenha fé de que Deus transforma o mal em bem, amém? Tenha fé. Eu já tomei prejuízo na vida, eu já fui prejudicado na vida, eu já fui roubado na vida, sim, já fui enganado, sim, mas Deus transforma o mal em bem. Deus tem mais para dar que o diabo para roubar. Deus tem mais para fazer do que nós sofremos em função de alguma outra pessoa. Então confie nisso, e olhe para a sua história como uma história em construção. Talvez você está naquele capítulo mais difícil da tua vida, mas lembre-se que ele não é o último capítulo, ainda tem novos capítulos a serem escritos, e todos eles apontam para a eternidade, apontam para Jesus. Diante do mal, eu me lembro que alguns dias atrás, nós fizemos um estudo em nosso PGM, sobre a vida de Jairo, e falamos ali de Lucas capítulo 8, verso 50, que diz, quando Jesus fala para Jairo, Jairo, não temas, tão somente creia. O irmão Rubens contou que aquele estudo foi na sexta-feira. No sábado, ele foi chamado aí na sua empresa, que tinha havido um assalto, e tinham roubado muitas coisas da sua empresa. Ele chegou na empresa, abriu aquilo, viu aquele caos, e disse que ouviu uma voz falando com ele ao seu coração, dizendo, filho, não temas, tão somente creia. É isso, nos dias maus, eu preciso me lembrar disso, me lembrar que Deus continua sendo Deus, e que Ele vai transformar o mal em bem, que a história não terminou ainda, e que Ele vai terminar o mal em bem. Eu termino essa mensagem convidando você a olhar para Jesus. Eu pensei aqui em contar algumas histórias da minha vida, de como Deus transformou o mal em bem, mas eu quero falar sobre alguém mais importante que eu, muito mais, que é Jesus. Jesus é o melhor exemplo de como Deus transforma o mal em bem. Jesus, diz as Escrituras, levou sobre si o mal que é da humanidade. Sabe o mal que estava espalhado pelo mundo? Sabe o mal que a humanidade carregava, condenando-a eternamente? Jesus levou sobre si. E em Colossenses capítulo 2, diz que Ele removeu o mal na cruz, que Ele levou o mal para a cruz. Gálatas capítulo 3 vai dizer que a cruz, que era símbolo de maldição, Jesus ali levou o mal para que na cruz a maldição fosse transformada em redenção, em perdão. A cruz que para os romanos era um símbolo de maldição, para nós cristãos hoje é um símbolo de redenção, de perdão, de resgate, de salvação. Jesus, mais do que ninguém, transformou o mal em bem. A sua morte, que foi uma morte terrível, dolorosa, injusta, mas foi o meio para o qual aquele mal que estava sobre a humanidade se transformasse em salvação, em redenção.
em Jesus, Deus Pai definitivamente transforma o mal em bem. Jesus é a encarnação dessa doutrina, dessa verdade. O Pai transforma o mal em bem. Amém? Ei, olha para mim aqui, eu quero te contar uma palavra, eu quero te dizer uma palavra final nessa noite. Não importa em que momento você está da sua história, creia, ela ainda não terminou. Você ainda vai poder sentar num banco, como Forrest Gump no início da pregação foi ilustrado. Você vai poder sentar num banco ainda e contar a tua história diferente, com um novo olhar. E um dia você vai estar naquilo que a Bíblia chama de novos céus e nova terra, e você vai poder ver plenamente aquilo que hoje você vê apenas em parte. Deus te abençoe em nome de Jesus, a você e a sua família.